E era assim a educação. Se precisar pegar um chinelo, tu pega. Eu nasci aqui em Belchior, em Gaspar, talvez no hospital e tal, mas sou filha de Ervin Girardi e Margot Girardi. Quantos anos tu tem, Teodoro? Agora 64. Chegou no 64. Que bom, né? Aí, em 83, eu comecei lá na Estrada Carolina. Em 80, eu substituí a minha irmã aqui no CDI, que depois eu vinha a lecionar, mas foi só por 2 meses. E depois, em 83, eu fui lá para a Estrada Carolina, dei aula. Era uma escola isolada, tinha as 4 séries juntos. Foi a minha primeira turma, eu não tinha formação de magistério, nada. Foi depois que eu fui fazer isso, e fiz a faculdade de pedagogia, pós-graduação também, em psicomotricidade, né? E daí, a partir de 83, foi sempre escola. Aí eu dei aula até 84, na metade do ano. Aí depois eu vim aqui, substituir aqui na Frei Policarpo, esse meio ano. Aí em 85 eu comecei no CDI e foi até 2010. Eu tinha que ensinar para o primeiro ano, para o segundo, as matérias certas para cada turma. Tinha tipo assim, eu tinha 20 alunos, então era 5 de uma turma, 6 de outra, mais 4 de outra, mas mesmo assim eu tinha que, o quadro era dividido em 4 e eu tinha que aplicar a matéria e coisa conforme eles mandavam de Gaspar. Chegava sexta-feira, depois do recreio, eu dava aula de educação física para eles. Eu não tinha muita noção de muita coisa, mas o pula-corda, o saltar em distância, essas coisas assim, eu sempre brinquei. E isso fez muita diferença. Que mais tarde, quando eu vinha fazer a faculdade, o professor Cidirley, de psicomotricidade, ele mostrou assim, eu pensei assim, meu Deus, eu estava no caminho certo. Eu preciso, o psíquico com a motricidade, eu preciso desenvolver essa parte com eles antes, para depois eles conseguirem outra coisa, e aí foi. A partir daí depois, quando eu comecei em 85 aqui, mesmo não tendo assim aquela fundamentação já de faculdade ou coisa, mesmo assim eu sempre dava um jeito, a minha criatividade, eu não sei de onde é que vinha, mas enfim, Deus me deu esse dom e eu conseguia fazer coisas inacreditáveis, mas dava tudo certo. O foco realmente sempre foi a pedagogia. Sempre foi a pedagogia. Em específico, educação infantil. Exatamente. Voltada para o pequeno. E tu estavas comentando que quando tu fez ali, iniciou antes um pouquinho de farmácia, né? Faculdade de farmácia. É que quando tu queria trabalhar com criança. Por que tu achou que na farmácia tu ia conseguir trabalhar com criança? É que assim, quando chegou no ensino médio, era o profissionalizante. Aí nós tinha que escolher. Tinha 4 opções. Era português e coisa que era mais voltado para literatura. Tinha pedagogia, mas não se chamava pedagogia, era mais voltada para coisa. E tinha oficial de farmácia, que era voltado mais para o hospital. Aí eu optei por oficial de farmácia, porque eu queria ser enfermeira de berçário. Eu queria trabalhar com as crianças. Mas daí eu não passei no vestibular, aí meu negócio era ter que trabalhar. Aí eu fui trabalhar, onde eu trabalhei na Kibon. Depois disso, Aí eu voltei para a escola. Por 25 anos. 25 anos só no CDI? Só no CDI. Muita diferença entre escola e creche? Muita diferença. É que lá eu dei aula para o 3º ano, se eu não me engano. Eu substituí a professora por uns 4 meses, né? O 2º semestre. Aí era assim uma coisa bem diferente. Nessa ocasião eu conheci muito a irmã Ana Maria Demo, uma irmã muito querida, e a gente fez uma amizade muito grande, assim. Hoje em dia está em São Paulo. Mas o meu foco era criança menor. Hoje já se fala diferente, né? Hoje se fala professora, professor, mas na época eu lembro que era tia Dori. Era só tia. Era mais aconchegante. Até no começo, quando começou, eles começaram a dizer, não, ela não é tua tia, tem que chamar de Dori, ou tem que chamar Dorotia, o nome, tá? Quando os pais chamavam, vai lá com a tia Dori. Gente, isso era uma coisa querida. Agora, quando começou a cortar, parecia que cortava um vínculo, sabe? Eu sentia assim em mim que parecia assim, agora eu não sou mais nem tia. Que coisa, sou professora. Isso, assim, parecia assim que agora não era mais assim, mais aconchegante, porque tia era mais aconchegante.
E a professora não, era mais para lá um pouquinho, entende? Os pais vinham, matriculavam, era eu que fazia a matrícula até em 92, até que começou a creche. Até então era eu e a Quinha que trabalhávamos ali. A Quinha fazia merenda e eu dava aula, tá. Aí quando eu depois, em 92, que começou, 91, 92 começou a creche, aí a coisa ficou um pouquinho diferente. Que até então era eu e a Quinha, então quando nós fazíamos uma festa por ano, aliás, começou com a minha irmã as festas já de rei e rainha, daí nós só demos continuidade. É que nessa época, para você comprar uma televisão, você tinha que ter muito dinheiro, e a creche não tinha, nós não tínhamos nada assim, nós não tínhamos cobrava mensalidade ou coisa assim, depois que começou a cobrar mensalidade, nós não tínhamos nada, então o que nós ganhávamos era da prefeitura. Então nós só tínhamos esse dinheiro em caixa quando nós fazíamos a festa. Então, às vezes, nós fazíamos a festa para arrecadar dinheiro, tipo, para comprar televisão, para arrumar o parque, ou coisa assim. E era isso, graças a Deus a gente conseguia, alcançava. Nessa época também, os ideais deram muita força para nós. Era uma festa, assim, fantástica sempre. Mas era uma festa muito, como é que eu vou te dizer, mais familiar, assim. Ficou muito marcante, foi nessa época que a gente fazia as festas, da festa da criança. Então, era eu que planejava, ensaiava as apresentações com as crianças e tal, e buscava, e eram os ideais que sempre animavam a nossa festa. Isso ali foi muito marcante, porque nessa época nós tínhamos mais dificuldade, mas a união era tanta assim, ó, que todo mundo gostava de ir na festa da criança ali. Então, isso ali foi bem... Aí depois, quando já era creche, aí já mudou um pouquinho, já tinha mais coisa. Mas nessa época eu e a Quinha saía para pedir prenda para nós poder fazer pescaria. Nós não comprava nada, porque nós não tinha dinheiro para comprar, então nós tinha que dar um jeito de fazer. Aí eu sei que nós um dia, nós ia de manhã lá para Gaspar, nós ia lá pedir prenda nas lojas, alguma coisa para eles, para a gente poder fazer a pescaria e coisa. Hoje em dia não, você compra lá uma monteira de coisa, faz sacola surpresa, isso é o que tinha nas nossas festas. E nessa época não tinha isso, então eu e a Quinha tinha que botar a cara a tapa, mas não se fosse para fazer de novo, faríamos, não tem problema. Isso foi uma época muito marcante assim para mim. E o pessoal do Belchor sempre ajudou? Sempre, meu Deus, a gente, os pais, assim, qualquer coisa que a gente necessitava, só que assim, ninguém tinha tanto, não era assim, como é que eu vou te explicar? Cada um tinha para si, mas ao mesmo tempo que se a creche precisasse de alguma coisa, todo mundo ajudava. Então, todo mundo colaborava, mesmo não tendo filhos ali na creche, o pessoal se unia ali, naquele dia era festa, ia bem legal, era bem marcante mesmo. E os pais, eles tinham muita confiança em mim. Eu vou dizer porque era eu e a Quinha que trabalhávamos no começo ali, então eles, não, olha, e era assim a educação. Se precisar pegar um chinelo, tu pega. Eu digo, pego e boto no pé. Mas não, mais do que isso eu não faço. Mas era bem assim o modo como é. Porque eles têm que obedecer, e não sei o quê. Bota de castigo. Fica tranquilo. Mas, às vezes, a gente precisava. Não, agora senta aqui, te acalma um pouquinho, observa bastante essa parede, fica de olho para ver se ela não se move. O convite para ser diretora veio ali do prefeito naquela época, né? E isso você já estava atuando há algum tempo já como Sim, como professora. Aí, como eu era a professora, o prefeito, não, você vai ser a diretora. Você que começou aqui agora esse período, então, aí eu disse, não, fiquei um ano, acho que foi um ano e meio, talvez. Aí depois eu disse, não, no meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá no sala de aula. Eu tinha que planejar, nós tínhamos que fazer um planejamento. Começou fazendo planejamento diário, então fim de semana eu planejava para a semana toda, dia tal é isso, e vai a semana toda, segunda até sexta. Me dá um exemplo, o que, por exemplo, eu planejaria numa segunda-feira lá em 96? Hoje nós vamos aprender a fazer isso. Desenvolver a fala, ou como é que eu vou dizer, a oralidade, então deixar a criança contar como ela passou o fim de semana. Isso era muito, porque a gente fazia bastante isso, porque as crianças ficavam muito tímidas, com medo, assim, um pouco mais receosas. Hoje em dia elas não têm isso, hoje em dia elas já são mais
despojadas, vamos dizer assim, elas entendem mais, elas estão mais ligadas com internet e coisa. Trabalho de pinça, então a criança quebrava uma casca de ovo, daí ela pegava com o palitinho, era esse movimento que tinha que fazer, grudar lá para colar aqui, sabe? Esse é o trabalho de pinça, e aí depois é que tu vai desenvolver, porque aí você vai começar aqui com o dedo, aí depois ela vai começar a aprender a pegar lápis, porque às vezes a criança tem dificuldade, não sabe em que dedo tem que botar os lápis. Lá tinha essa dificuldade, porque eles não tinham tanto lápis em casa. Hoje em dia, a criança já só não nasce com lápis na mão, mas enfim, já está reservado. Mas lá, não. Da onde tu tirava, assim, ideia para fazer coisas diferentes? Porque não tinha internet para tu pesquisar um vídeo legal, alguma coisa para passar para as crianças. É que eu sou filha do Hermínio Girardi. Então ele também era cheio das ideias? Ele era cheio das ideias. A última invenção dele foi fazer um carrinho para poder a mãe pendurar roupa. Aí ele pegou uma roçadeira, corta depois, tá? Pegou uma roçadeira, botou uma caixa dessas de feira, aí a mãe botava a roupa lá dentro e puxava até lá no coisa. Não acredito. Assim ele fez uma para ele no mercado, ali no Bios. Ele ia com aquele carrinho. Era um carrinho de roçadeira, que tinha as 4 rodinhas bonitinhas, ele botava uma caixa daquela lá, aí botava as coisas lá dentro e ia puxando para casa. Aí você ficava... Então a criatividade vem da família. Ah, sei lá, se isso é dom ou o que era, mas eu tinha isso em mente sempre, assim, sabe? Aposentei em 2010, eu fiquei 3 meses em casa. Me aposentei em setembro. Aí no outro ano, em janeiro, a minha irmã veio, a Marili. Vamos trabalhar em Blumenau? Eu digo, Mari, agora eu vou voltar. Não, vamos. Eu disse, não, então eu vou. Aí eu comecei dando aula lá no Paulo Zimmermann, lá no Fidelis. Dei aula para pré lá também. Então tu trabalhou 25 anos no Irmã Cília Venturi, se aposentou e depois voltou em 2010, a trabalhar, em 2011, exato. Em 2011 comecei em Blumenau. Aí era só meio período que eu dava. Tive que ir me adaptando e eu com eles e eles comigo, né? E sabe que eu cheguei assim, tipo lá nesse Paulo Zimmermann, as crianças não saíam do CDI, porque era tudo muito com medo. Aí eu disse, não, mas eu não tenho medo. Aí lá perto da creche, indo por lá de trás, lá tinha um campo de futebol. E lá perto tinha a igreja também. Ah, mas eu saía daqui e ia para lá. Aí eu trabalhei no Vilso Santiago, lá no berçário, lá, ali na rua Joinville. Depois eu trabalhei no Edgar Sassi. Aí eu fui trabalhar aqui no Alvino Dorofo. 2016. Aí também, ali eu trabalhei, assim, foi maravilhoso. A diretora que sempre dizia, meu Deus, eles tinham uma quadra lá que não faziam nada. Eu disse, não, mas nós vamos fazer alguma coisa. Primeiro nós temos que pintar, ficar um pouco mais bonita. Aí consegui tinta, nós pintamos, o zelador pintou. Aí eu sempre fazia um trabalho com as crianças lá na quadra. Hoje em dia está bem diferente, né? Mas a partir dali é que nós começamos. Eu e a Marcilene demos duro ali para a gente elevar um pouquinho mais aquela escolinha. Ali eu alfabetizei só, assim, através das minhas atividades e coisa, 3 crianças praticamente saíram alfabetizadas. Teve um menino que leu o juramento do escoteiro, né? Aí ele leu, aí os pais ficaram encantados, que o menino conseguia ler. Eu disse, não fiz milagre nenhum, o esforço foi dele. Encerrasse em 2017? Por conta de um acidente que eu sofri de moto, aí fiquei 9 meses até que colou o osso, e aí depois eu não fui mais. Durante esses 9 meses que eu fiquei com a perna ali, andando de muleta, o meu filho um dia chegou e ele disse, mãe, você pode alfabetizar um amigo meu? Eu disse, tá, mas que idade que ele tem? Ele tem 26 anos, mãe. Mas ele só sabe escrever o nome dele. E ele precisa fazer a carteira de motorista. Aí eu disse, não, então disse para ele vir aqui. Aí ele vinha 3 vezes por semana, mais ou menos, ele vinha de manhã e eu alfabetizei ele. Ele queria trabalhar como empilhadeira e coisa, mas tem que ter a carta de motorista, e ele não tinha. Aí chegou no final, nós 2 estávamos fazendo simulado da carteira já. Foi legal. E aí, a partir daí, começou. Aí tu dás aula de reforço? E aula de reforço? Mas aí não parou mais. Aí, hoje em dia, ainda dou aula de reforço. Sabe, quando vinha assim, que tipo 2010. Poxa, eu já dei aula lá na frente. Lá na Carolina.
Então agora os filhos daqueles lá já estão vindo para cá. Então, meu Deus, parece que tu renova aquela criança que você teve lá, está vindo agora novamente. É uma emoção muito grande. Qual é o recado, uma mensagem, uma motivação que tu deixaria para as pessoas que querem ingressar e olham para ti como uma inspiração dentro dessa área? Tem que ter vocação, gostar realmente de criança. Se eu gosto, se eu respeito ela, se eu tenho aquele carinho especial por ela, aí a coisa vai funcionar. Caso contrário, é difícil porque cada criança é um mundo diferente. Então, se você está em educação infantil e gosta do que faz, eu vejo muito assim, nos CDIs, que os professores hoje em dia não têm aquela vontade de brincar, de chamar muitos, entre aspas, tem muitos que realmente têm já uma bagagem a mais e buscam realmente. Ah, não, eu tenho que desenvolver essa criança, ela está aqui comigo há 4 horas. Então, poxa, eu tenho que fazer, mas tem muitos que não têm isso. Se você não tem esse a mais pela criança, então pula fora, vai buscar outro emprego, porque você está prejudicando uma criança. E não é só ali. Você vai prejudicar ela até ela chegar lá na frente. Como é que é para ti assim ver Meu, para mim é maravilhoso uma criança, isso. por intermédio teu, Que ela sabe ler e escrever? É maravilhoso isso. Não tem preço que pague.